Graça e paz. Eu queria dar um abraço nos irmãos lá de Cascavel. Gostaria de agradecê-los pelo cuidado, pelo carinho. Também aos irmãos que estão lá em Campina Grande, na Paraíba. Beijo para vocês e que Deus continue usando vocês aí como instrumento da pregação do Evangelho. O pastor Glênio também pediu para avisá-los que hoje ele estará pregando, acho que já deve estar começando a pregação dele lá, na presbiteriana da Vila Judite. É aniversário daquela comunidade e ele foi convidado para levar a palavra lá. E ele me ligou dizendo para mim dar esse recado a vocês. Antes de começar o nosso estudo, gostaria de orar com vocês. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Nós colocamos este tempo, Senhor, este momento, aos teus cuidados. Pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, fale a cada um de nós por meio da tua palavra. Pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja salvação nesta noite, que haja edificação, que haja cura, para o louvor da glória do Teu Cordeiro. Santifica o Teu nome em nós, Senhor, e repreenda todo o espírito que é contrário, Senhor, à vida, toda manifestação, Senhor, do inferno, das trevas, seja por Ti mesmo repreendido, Senhor, porque Jesus já os venceu na cruz do Calvário. E nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu trono de graça, Pai, clamando pela Tua intercessão, Senhor, pela Tua ação nessa questão. Obrigado por esta comunidade, obrigado por cada irmão que o Senhor trouxe aqui, obrigado por todos aqueles que nos assistem também, Senhor, por meio da internet. Que o Senhor continue a obra que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Antes de ler as Escrituras, eu gostaria de dar só um chãozinho histórico, porque nós vivemos num tempo onde a sensação que se tem é que o mundo passou a existir a partir do momento que nós passamos a existir. Nós temos uma crise de continuidade histórica muito grande. E muito das lutas que nós passamos como igreja hoje, nossos irmãos no passado já as experimentaram. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que já existem, sobre alguns aspectos e alguns assuntos, uma definição dada pelo Espírito Santo à igreja sobre aspectos que acabam recorrendo na nossa história ou na história da igreja, e a gente acaba se atrapalhando com aquilo sem olhar para as Escrituras ou mesmo para a história da igreja. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a cruz de Constantino e a cruz de Jesus Cristo. E a diferença que há entre esses dois pilares, um daquilo que nós consideramos o humanismo e outro daquilo que nós consideramos o Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com vocês o texto que está em 2 Coríntios 11, verso 11, Manuel. 2 Coríntios 11, o versículo 1, o versos... Vai até o 3, por favor. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois.
porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu gostaria que você também, Manuel, lesse para mim Gálatas, o capítulo 4, do 21 até o 31, fazendo um grande favor. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém, atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás debaixo de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Pode ler. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Até o 31, Manuel. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre? E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Constantino era um jovem militar e no final do século III para o século IV, é um período onde o Império Romano estava em crise. Havia 4 imperadores e o pai dele era um desses tetrarcas. E este jovem se viu diante da morte do pai, colocado no poder pelo exército da Gália, pelo aquele exército que o pai dele chefiava. Mas ele não tinha uma legitimidade. E na busca dessa legitimidade, ele parte numa batalha para conquistar a Itália, o norte da África e Roma. E ele tem uma luta contra um camarada chamado Maxêncio. E essa é uma batalha muito famosa na história, na Ponte Milvia, no ano 312. Esta é a batalha que ficou famosa porque ele, na hora que vai avisar ou conclamar o seu exército à guerra, à batalha, ele fala de uma visão que ele teve do Deus dos cristãos, onde ele viu uma cruz, e nessa cruz havia algo escrito, que sobre aquele signo ele venceria. E a partir daquele momento, então, o seu exército se sentiu motivado. Havia uma minoria de cristãos fazendo parte deste exército, mas a grande maioria de pagãos. E os pagãos viam naquilo uma nova ordem que surgia, onde um Deus novo estaria agora dando a vitória a eles sobre os deuses antigos, porque estava acontecendo a derrocada do Império Romano e estaria surgindo então uma nova ordem.
Diante dessa situação, desta busca de legitimidade e de uma situação política muito ruim, ou seja, o Império Romano está totalmente dividido, esse camarada, ele pensa, ele tem a ideia de que a fé cristã poderia ser uma novidade, uma liga, uma argamassa, que poderia dar essa estruturada ou reestruturada em todo o império novamente, porque no seu ideal estaria surgindo um novo império. Um império onde agora só haveria um Deus. Era um Deus, um império e um imperador. Havia uma diferença nesse estado rachado. Então, para o leste, havia um outro imperador, já que ele tinha derrotado aquele que dominava a área ali de Roma, do norte da África e a Itália. O imperador do leste, quando ele foi colocado como o imperador da Gália, não aceitou, não legitimou esta ação. Por isso ele tenta ter poder, ter força, e então ele vai para cima de Maxêncio, e depois disso ele vai então pensar na questão do leste. Só que o imperador do leste morre, e nessa condição um outro homem assume. Lucínio assume o lado leste do Império Romano. E ele então propõe uma estratégia política. Ele então oferece a sua própria irmã, Constantino, a Lucínio, para que ele pudesse então se casar com ela. E isto acontece. E os historiadores vão dizer que isto é algo que ele fez simplesmente para ganhar um tempo, um fôlego, porque ele já estava de olho no lado leste do império. E não demora o tempo, e a partir de 320, então, este tempo oportuno para ele chega. E ele então, mesmo com o apelo de sua irmã, mata o seu cunhado e assume então todo o império, passando a ser chamado como Constantino o Grande. Ele, a partir desse momento, já diante dos anos que ele estava caminhando, porque ele vem nessa caminhada desde o ano 306, ele já está em 320, ele acumula um outro cargo, um outro título, porque a igreja, que anteriormente sofria perseguição, depois que ele passou a assumir este poder e estes impérios, começa a ser favorecida por Constantino. Então a igreja que era perseguida, os líderes da igreja, começa então a ter o favor do Estado, a ser amparado pelo Estado. Constantino começa a construir catedrais, a construir e a sustentar estes que se dobraram ao seu convite, por entender alguns que era o reino de Deus que estaria se instalando, porque quando o imperador se converte a Cristo, chegou o reino, alguns pensaram, mas muitos não se dobraram a esta proposta, muitos resistiram a isso. Mas esta igreja agora passou a ficar favorecida. E pelo poder que Constantino tinha, ele começou a acumular também o título de Supremo Pontífice. Ele passou a ser o líder da igreja. A ponto de, em 321, ele então determinar que o domingo seria o dia do descanso. E isto ele faz por uma referência ao Deus Sol. Para a gente ter um pouco da ideia, até os nossos dias em inglês, o domingo é denominado Sunday.
ou dia do sol. E ele também determina que a partir do dia 25 de dezembro, ele também determina a partir do ano 321 que o dia 25 de dezembro seria então a data do nascimento de Jesus Cristo. Mais uma vez fazendo uma referência a este Deus pagão, o Deus Sol, que ele então cultuava e vai cultuar até o penúltimo dia da sua vida. O dia 25 de dezembro no hemisfério norte é entendido como o dia do renascimento do Sol, porque a partir daí os dias começam a ficar mais estendidos, mais longos. Logo em seguida, no ano 325, começa a surgir um problema dentro da igreja que está sendo formada e da estrutura de governo que está sendo estabelecido dentro da igreja por meio de homens. E ele se vê então diante de uma controvérsia, a controvérsia ariana, que tinham questões sobre a Trindade e também algumas questões relacionadas à Páscoa. E ele então convoca todos esses bispos, mais de 300 bispos, e chama para um concílio chamado Concílio de Nicéia. E neste concílio, então, se estabelece um credo chamado Credo Niceno. E todos aqueles que não concordaram com aquela maneira passaram a ser, então, expulsos da igreja. E com o passar do tempo, em 380, o seu filho Teodósio oficializa o cristianismo como a religião oficial de todo o império. Então o império dorme pagão e acorda cristão. Muita gente passa a pertencer à igreja, passa a fazer parte da igreja, sem que para isso haja um joelho dobrado, sem que para isso haja uma experiência de fato do indivíduo com Deus, sem que para isso o Espírito Santo venha habitar a vida dessas pessoas, sem que as pessoas nasçam de novo. Simplesmente passaram a ser cristãs por um decreto. E a igreja toma tal forma, tal volúpia e tal poder, que quando chega no ano 500, está tudo estabelecido. E aquela igreja que antes era perseguida e morta por amor a Jesus Cristo e ao evangelho da cruz de Cristo, passa então a matar e a perseguir as pessoas. Não sei se vocês conseguem entender a diferença brutal do que está acontecendo. Aquilo que nós chamamos de cristianismo, aquilo que nós chamamos de fé cristã, começa a acontecer o temor de Paulo. Paulo, quando está aqui no texto que nós lemos de 2 Coríntios, no capítulo 11, ele está defendendo o seu apostolado, porque existe no meio da igreja pessoas que estão perturbando o anúncio da cruz de Cristo, para anunciar não o tridente do cão, para anunciar uma outra cruz, para anunciar também um símbolo da cruz, mas uma cruz que difere em vida, que difere em essência da cruz de Cristo. E Paulo diz assim: eu tenho medo, eu estou com medo, eu temo que do mesmo modo como a serpente enganou Eva com sua astúcia, seja também de algum modo corrompido o vosso entendimento, e vocês se apartem da simplicidade e da pureza
devida a Jesus Cristo. E quando nós aproximamos essas duas realidades, quando nós trazemos essas duas realidades para perto, a gente pensa, como isso aconteceu? O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu conosco? O que aconteceu com o Evangelho de Jesus? O que aconteceu com a cruz de Cristo? Eu vos digo, a astúcia a transformou na cruz de Constantino. E hoje eu gostaria de falar em dois sentidos para a igreja. Primeiro, para nós enquanto comunidade, e posteriormente para nós enquanto indivíduos. Existe uma diferença brutal. Nós não podemos nos acostumar com símbolos e nem com fonemas. Nós não podemos nos acostumar com algo que vem com cara de cristão, que tem a sua origem na estrutura cristã, mas que não tem referência alguma em Jesus Cristo. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida como igreja, nós nos reunimos, nós oramos, nós louvamos, mas se Paulo teve este medo lá, e se isso foi capaz de acontecer quando nós olhamos para a história com a igreja de Jesus, será que nós não temos hoje que colocar a nossa barba de molho? Será que nós também não devemos ter o mesmo cuidado? A mesma estar esperto para que aquilo que é, em essência, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da cruz de Cristo, da graça plena e absoluta e suficiente, do Cristo que é o único capaz de trazer salvação e vida a cada um de nós, ser aos poucos substituído, ser aos poucos misturado, ser aos poucos transformado em algo que difere com o passar dos anos. Neste caso, demorou 5 séculos. Da sua essência, da sua nascente. Para que Constantino levantava a cruz? O que significava a cruz para Constantino? Significava um meio de poder. Significava um meio pelo qual ele venceria. Ele seria mais, ele seria melhor, ele seria mais poderoso. Em nenhum momento a cruz de Cristo vem trazer isto para nós. Na cruz de Constantino você vence. Na cruz de Cristo você é vencido. A cruz de Constantino serve para ele se salvar. Na cruz de Cristo serve para que você morra. A cruz de Constantino é a cruz que alimenta a esperança no homem, que faz do homem a sua habilidade de negociar politicamente, de chegar até o poder por meio ou da violência, ou dos conchavos políticos, das astúcias humanas, a ser considerado alguém que
já havia usurpado a condição de imperador e que agora estava usurpando a condição de líder da igreja. É onde as coisas vão acontecendo. Mas na cruz de Cristo é feita para expor nela a nossa fraqueza. Esse texto de 2 Coríntios 11 vai culminar no capítulo 12, onde o Paulo vai dizer que ele aprendeu uma coisa do Senhor. Ele aprendeu que ainda que ele tenha sido arrebatado até o terceiro céu, e que ele tenha tido acesso a uma consciência que não é lícito sequer dizer aos homens. Contudo, a fraqueza dele é que é verdade. A fraqueza dele é que é o lugar de descanso e de proteção dele. O meu refúgio está na minha fraqueza. Está na minha impotência. Está na minha falta de condição. Está na minha incompetência. O meu refúgio é a cruz de Jesus. O nosso refúgio enquanto igreja é a cruz de Jesus. A cruz de Constantino aponta para uma igreja pujante, rica, forte, para uma igreja pomposa. A cruz de Jesus aponta para a igreja que é gente, que é pessoa. Sabe por quê? Aconteceu a reforma protestante, que foi um suspiro, uma ação do Espírito Santo de Deus levantando gente para restaurar o evangelho da graça de Deus, da suficiência de Cristo, da glória de Deus. Por causa daqueles que não se curvaram lá na proposta de Constantino. Sabe por quê? Porque a igreja da cruz de Cristo é gente. É gente que um pode olhar e dizer assim: quem é fulano? Não é ninguém. Mas esse fulano que não é ninguém, nas mãos de Deus, por ser ninguém, será usado como um instrumento poderoso para restaurar a palavra de Deus, o evangelho da graça de Deus, da suficiência de Jesus Cristo. E Deus então escolhe lá um rapaz, um mongezinho qualquer chamado Lutero, porque houve um fogo de monturo, houve um rastilho, que foi chegando, e foi carcomendo essa estrutura pomposa, até que impactou o mundo. Este movimento sempre acontece quando há algo, um avivamento, que nada mais é do que você se atentar a verdades que são antigas. Logo em seguida, o inimigo começa a usar os seus para trabalhar para restaurar essa estrutura humanista, centrada no homem, no poder humano, nas capacidades humanas, naquilo que o homem pode fazer. O evangelho explodiu em Jesus Cristo. Os apóstolos levaram isso adiante. A igreja de Jerusalém sentou-se achando que era a dona da verdade,
e que todos viriam a ela. Mas Deus levantou alguém que não tinha a mínima condição de ser levantado. Um tal de Paulo ou de Saulo. E levantou depois a igreja de Antioquia para fazer daquilo uma revolução que chega até nós no ano 2014. A igreja de Constantino está preocupada com as suas estruturas. A igreja da cruz de Cristo quer anunciar o evangelho a toda criatura. A igreja de Constantino se preocupa com seus limites. A igreja de Jesus Cristo quer romper fronteiras. A igreja de Constantino faz concílio para encaixotar Deus dentro de um dogma. A igreja de Jesus Cristo dá contra as portas do inferno. E estas não prevalecerão contra ela. Porque é movida pelo Espírito de Deus. Ninguém pode, como diz o Bill, ninguém detém a obra santa. O que nós queremos como igreja? De que cruz nós estamos falando quando nós dizemos a palavra cruz? De que evangelho da cruz nós estamos falando? O evangelho da cruz é aquele que nos esvazia. O evangelho da cruz é o nosso risco. O evangelho da cruz não é a nossa segurança. O evangelho da cruz é aquele que opera em nós o tempo inteiro morrer. O reconhecimento da impotência, do nada ser, daquele que só tem um olhar para Deus para dizer: Pai, ou o Senhor tem misericórdia de mim, ou eu não tenho solução para mim. Nós precisamos entender que nós, como comunidade, vivemos um tempo onde o cristianismo que está aí é o cristianismo de Constantino. É o cristianismo sem cruz. É o cristianismo que exalta o homem. É o cristianismo que é voltado para o homem. Os cultos são pensados de acordo com os anseios dos povos, dos homens. Não mais com Deus, com as necessidades dos homens, com que vantagem os homens terão em participando da nossa comunidade. Nós precisamos entender que nós somos anti-marketing. O que nós falamos não enche igreja. Nós não dizemos aqui que se você contribuir aqui, você vai ficar mais rico. Nós anunciamos aqui que não há barganhas com Deus. Que você não tem o que oferecer a Deus. Que você, sem Deus, por mais prêmio Nobel que você possa ser, está sem graça, está desgraçado. Que você não tem outra e não terá outra razão para obedecer o Evangelho de Jesus, a não ser o próprio Jesus. Que você não tem outra razão para andar com Deus, a não ser o próprio Deus. Porque Ele, ainda que tenha tudo, não tinha nada mais valioso para nos dar do que Ele mesmo. E é isso que muitas vezes nós desprezamos. Deus nos chama como igreja a andar, a partilhar da cruz de Jesus, a anunciar com intrepidez. A olhar para um mundo que jaz e dizer: nós temos uma palavra para este mundo.
sem que isso represente nenhuma jactância, nenhuma presunção, nenhum pensamento de nós somos melhores, porque esta é a cruz de Constantino. Se a cruz traz em nós orgulho, não é a cruz do Nazareno de que estamos falando. Se a cruz traz em nós presunção, lembre-se que a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Anunciar a obra de Jesus a todo ser. Chamado, conhecer a Cristo crucificado e torná-lo conhecido em todo lugar por meio da sua graça. A igreja de Constantino fica perdendo tempo dentro de si para ver quem manda mais. A igreja de Jesus Cristo é um monte de lavador de pé. Na igreja de Constantino, uns são mais do que os outros. Olhe para a história. Na igreja de Jesus Cristo, nós consideramos o outro superior a nós mesmos. Nós nos humilhamos diante do outro. Nós pedimos perdão quando erramos. Nós aprendemos com quem não tem nada para ensinar. Nós aprendemos com as criancinhas. De que cruz nós estamos falando? Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é um Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Paulo evoca aqui a realidade de Sara e Agar. E agora eu queria falar na nossa perspectiva pessoal. Pense em tudo o que a carne foi capaz de fazer e veja hoje. Olhe para a história e veja o tamanho daquilo que Constantino criou. Veja o poder disto. Veja a exuberância disto. Não use, portanto, a ideia de que se algo acontece, se algo é produzido, este algo é de Deus. Porque isto não vale no reino de Deus. Nós temos a sensação de que se algo está acontecendo, que aquilo é de Deus. Eu estava numa... Eu tenho uma célula na segunda, tenho uma na terça e uma na quarta. Eu estava numa dessas células, e no final, uma das pessoas que estavam lá ouvindo disse assim: o meu pai dizia o seguinte, falou de Deus, tá bom. Não tá. Paulo está evocando aqui uma realidade de Sara e de Agar. Elas representam 2 tipos. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui sobre a cruz de Cristo e a cruz de Constantino. Ora, Deus havia feito uma promessa para Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, certo?
Isso mesmo, certo. Qual era essa promessa? Hã? Você, Abraão, vai ser pai de uma grande nação. Eu não sei se o senhor sabe, senhor. O senhor às vezes está atropelando aí as promessas. Senhor, melhor pensar direito. É mesmo, Abraão? Por quê? Porque a minha mulher é estéril. Como é que o senhor vai fazer o pai de nação se a minha mulher não dá filho? Sabe quando Deus diz que você morreu em Jesus Cristo? Sabe quando Deus diz, que por meio da sua palavra, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura? E você fica procurando em você a condição para isso acontecer? Então, você é Agar, você é a cruz de Constantino. O que Deus falou, Ele vai fazer. Porque Deus, como diz o Silas na sua pregação, não conta com o seu caráter para se relacionar com você. Ele conta com o caráter dele. O que Deus tem para realizar na minha e na sua vida, não é você que tem esta capacidade. É milagre. É obra de Deus. Não tem nada a ver com condição humana. Não tem nada a ver comigo e com você. Mas é duro anunciar esse evangelho, sabe por quê? Que tira a glória humana. Ou então, vamos dizer assim, mas aí, assim é fácil. Aí eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Desconsidera a regeneração. Estão na cruz de Constantino, que nunca teve uma experiência com Jesus, mas se tornou papa. Eu quero ver no coração de um regenerado este amor pelo pecado. Eu quero ver no coração de um regenerado o sofrimento que existia em Paulo Sinoar. De se entender miserável, porque com um homem interior tem prazer na lei de Deus. Ainda que veja nos seus membros uma lei que milita contra a lei do seu entendimento, porque quando ele quer fazer o bem, o mal está com ele. Por isso a vida cristã é por fé. Fé é viver pelo que Deus diz. E Deus diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não está contando. Aliás, Deus está até na vantagem demais ali. Lá no Desconstruindo a Religião, Deus não só pegou um cara com uma mulher estéril, como quando quer fazer o que vai fazer, o que a sua palavra diz, e que, portanto, a partir do momento que Deus diz ele espera então o homem ficar decrépito, impotente. Não, você ainda tem força demais, Abraão. Tanto é que ele tenta fazer o que Deus disse que ia fazer na vida dele. E faz o quê? Com força, Joel. Ah, foi o Paulinho, perdão. Faz Ismael. Se você quiser fazer o que só Deus pode fazer na sua vida, sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai produzir? Ismael. Você vai produzir filhos para escravidão.
Quem olha de fora, talvez nem perceba, porque vê uma mulher e uma criança, Sara e Isaac. Vê do outro lado uma mulher e uma criança, Ismael e Agar. É disso que nós estamos falando. De que cruz nós estamos falando? Na cruz que alimenta a mínima esperança em mim e em você? Ou na cruz que põe um fim em mim e em você? De que evangelho nós estamos falando? Do evangelho do milagre ou do evangelho da possibilidade finita do homem? O que nós estamos chamando de cruz? O dogma enrijecido ou o poder do Espírito? Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei ou debaixo da lei. Então, amado, na minha e na sua experiência, olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, quando foi levantado da terra, todos atraiu a Ele mesmo. Viva pela palavra de Deus. Deus te chama a um relacionamento de filho e nos chama como igreja a participar daquilo que Ele está fazendo. Não porque a gente pode contribuir com alguma coisa. Pelo contrário, a gente só faz atrapalhar Deus. Olha para a vida de Abraão. Ele só fez atrapalhar Deus. Ele levou sobrinho, ele fugiu para o Egito, ele trouxe Agar, ele deu a mulher para o faraó, deu lá para o rei. Ele só deu problema para Deus. Mas Deus quer relacionamento comigo e com você. Repita comigo, Deus quer relacionamento comigo. Deus te salvou, Deus enviou seu Filho, Jesus. Não busque coerência em Deus, Deus é louco. Não faz sentido a cruz, a razão humana. Faz sentido a cruz de Constantino. A cruz do Nazareno não faz sentido para nós. Não faz sentido um Deus crucificado. Ou é Deus ou é crucificado. As duas coisas não faz sentido para nós. Do mesmo modo que o amor de Deus por você não faz sentido. Mas Deus te ama tanto, 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 que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Esta razão está em Deus. Quanto mais nós tentamos fazer o trabalho de Deus nas nossas vidas, mais problemas nós damos a Deus e mais nós abraçamos a cruz de Constantino. Quanto mais nós nos rendemos, quanto mais nós levamos o morrer, quanto mais nós entendemos que não há nada em nós, que não há nenhuma condição em nós, mais Deus atua na minha e na sua vida. Quanto mais nós levamos o morrer, que diz, Senhor, eu olho para mim e eu falo assim, Senhor, em mim eu só vejo tudo aquilo que me inviabiliza para o ministério cristão. Eu olho para mim e vejo jactância, orgulho, presunção, vejo maldades,
Eu falo, Senhor, a primeira tendência é pular do barco. Mas a palavra de Deus fala que quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. A palavra de Deus diz que não é para eu olhar para mim, que é para eu olhar para Jesus. Não depende de mim, depende dele. Então a gente vai andando. O que falta para a gente se render a esta palavra? A gente encontrar descanso. Dizer, Pai, eu quero me gloriar nas minhas fraquezas. Eu quero me gloriar na cruz de Jesus, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Senhor, eu não quero me salvar, Senhor. Eu quero me perder. Senhor, eu não quero poder, eu quero fraqueza. Senhor, é difícil, porque a graça de Deus ofende o nosso mérito. Porque a graça de Deus não deixa espaço para a glória humana. A graça de Deus. Porque tem até gente pagando por graça por aí, não sei se vocês sabem disso. Começa a chamar cruz de cruz, daqui a pouco já não é a cruz. Começa a chamar graça de graça, daqui a pouco já não é a graça. Mas está chamando de graça. Está pagando por ela, inclusive. Começa a usar os símbolos, os signos, os sinais, mas no sentido contrário ao Espírito do Cordeiro de Deus que veio lavar pé. Só que, irmãos, um gera filho da escravidão e outro para a liberdade. E a palavra de Deus vai dizer que jamais o filho da escrava herdará com o filho da livre. Sabe por que a gente capenga com os nossos pecados? Que a gente tenta vencê-los. Que a gente não corre para o colo de Deus. Que a gente não assume a nossa finitude e fala, Deus, manifesta a vida de Jesus em mim. Sabe por que a gente anda pesado com a gente mesmo? Porque a gente alimenta esperança acerca de nós mesmos. Sabe por que às vezes a gente anda desconfiar de Deus, desgostoso com Deus? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E Deus está esperando eu chegar no meu fim, para que Ele possa agir na minha vida e na sua vida. Quando alguém falar para você de cruz, você fala, de que cruz você está falando? Quando alguém falar para você de Deus, você fala, peraí, de que Deus você está falando? Quando alguém falar de Jesus, você fala, de que Jesus você está falando? Quando alguém falar de João 3,3 para você, você fala, mas peraí, de que João 3,3 você está falando? De qual Bíblia você está falando? Porque eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, é um temor que a gente precisa estar atento. E também eu temo que aquilo que só Deus pode fazer em nós, a gente acha que depende de nós, o que está em nós o executá-lo. Mas ouça aqui, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, preste um pouquinho de atenção só, eu já estou terminando.
O Evangelho de Deus é a boa notícia para todo fracassado como eu. O Evangelho de Deus é o poder de Deus. Eu não me envergonho dele, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esta boa notícia diz o seguinte: você e eu não prestamos. Você e eu nos tornamos inúteis. Você e eu... O que é um inútil, meu amor, meu amado, minha amada? Não serve para nada. Isso é duro de ouvir. Para nada. Mas Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são. As coisas que são nada, como se já fossem. Deus é aquele que em Cristo Jesus, a cruz de Cristo representa o fato de que o teu pecado foi perdoado, de que não há mais condenação para você, de que Deus lhe vê como um santo, perfeito, diante dele, porque ele te vê a partir de Jesus. E a ressurreição de Jesus fala de que esta vida está à sua disposição, aqui e agora, e isto por graça. É para quem quiser. Você quer? Quem quer? Vamos curvar nossa cabeça. Pai bendito, é o Senhor quem conhece cada um de nós aqui, Senhor. Que em nome de Jesus, tudo isso que foi dito, Senhor, que o Teu Espírito fale com cada um de nós e revele, Senhor, que foi dito no amor, ainda que sejam palavras difíceis, Senhor. Que o Senhor Espírito traduza, Senhor, ao coração de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite. E de cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Porque não há competência em nós, Senhor, para nada. Nós dependemos de um milagre do Senhor. Dependemos de que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite. Pai, nos dá a coragem de, como igreja, entender, ó Senhor, que o Senhor nos chama a nadar contra a maré, a anunciar um evangelho que aqueles que têm comichão nos ouvidos não querem ouvir, porque eles querem cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Dá-nos a graça de, como igreja, Senhor, não acontecer conosco o que aconteceu no passado, Senhor, com a igreja que veio diluindo e quando vimos, Senhor, se tornou esta aberração. O cristianismo passou a matar, passou a explorar. Só que nas Américas, Senhor, 54 milhões de ameríndios foram mortos por ordem, Senhor, da igreja, com o consentimento da igreja, com a desculpa de evangelizá-los, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados como igreja. Aviva-nos por misericórdia, como Eric orou, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de nos curvar diante do Senhor e de lavar pés, ó Senhor. De não viver preocupada com as nossas estruturas, mas de saber que cada estrutura dessa só tem razão de ser se servir à vida, à propagação do Evangelho, ao Teu reino. Dá-nos a graça, Senhor, de nos perdoar em nome de Jesus, como Eric orou. Dá-nos a graça de ser uma igreja, Senhor, que vai, Senhor, que sai, e que não se envergonha do Teu Evangelho, mesmo sendo algo que as pessoas não querem ouvir.
porque ama as pessoas desse mundo, mesmo as pessoas que não querem ouvir a tua palavra. Mas a tua palavra diz que o evangelho deve ser pregado não só para que as pessoas creiam, mas também para testemunho, como Jesus diz. Faz de cada um de nós aqui, Senhor, um proclamador do evangelho. Pai, dá-nos a graça de viver como morto, Senhor. Revela isso para nós, Senhor, porque nós não sabemos. Nós sabemos papagaiar isso, Senhor, mas nós vivemos agitados. Nós vivemos querendo fazer e morto não quer fazer. Nós vivemos querendo fazer aquilo que só o Senhor pode fazer em nossas vidas como um milagre por meio da tua graça, da tua misericórdia. E Jesus disse, tetelestai. Jesus disse que está consumado. Senhor, dá-nos a graça de participar do teu mover com essa consciência de que depois que fizermos tudo que o Senhor nos convida, nos chama, nos manda fazer, a consciência que nos acometa, que nos invada, seja a consciência de quem é um inútil, mas que é amado por ti, Senhor. Dá esta revelação a cada um de nós de que a obra de Jesus Cristo foi eficiente e suficiente. Não se ensinará mais a cada um dizendo, conheça o Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz a tua palavra. Pai, livra-nos de nos apoiar na árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, e dá-nos, Senhor, a fé para viver a loucura do evangelho, da loucura que teve Abraão ao oferecer o seu filho contra toda e qualquer ordem pré-estabelecida, contra toda e qualquer moral pré-estabelecida, mas confiando no teu caráter, Senhor, sabendo que o Senhor tem um caráter, que o Senhor é bom e que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor tinha uma palavra empenhada com ele, que passava por aquele moço, que nem a morte poderia mais pôr um fim naquele moço, Senhor, mas ninguém que assistisse aquela cena entenderia aquilo, Senhor. Somente aquele que foi acometido pela loucura do Evangelho de Deus, de conhecer pessoalmente ao Senhor, de não encontrar na tua graça, Senhor, razão para viver no pecado, mas de encontrar na tua graça, Senhor, o meio pelo qual se pode adorar e se achegar ao Senhor por causa do sangue de Jesus Cristo e chamá-lo de Pai e dizer, seja feita a tua vontade na minha vida, papaizinho querido, aqui nesse mundo, aqui nessa terra, do mesmo modo que ela já é feita aí no céu, Senhor. Pai, opera assim no meio dos meus irmãos. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Revela, Senhor, às pessoas que aqui estão o teu amor, porque ninguém pode subir aos céus e ninguém pode descer ao abismo, Senhor. É o Senhor quem desceu do céu, é o Senhor quem vem em nossa direção. Aviva a nossa igreja e aviva, Senhor, cada um aqui e cada família aqui representada, em nome de Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.